Unidade 3, Geografia Física Mundial Brasileira e do Amazonas. Aula 11.2, conteúdo: Bacias hidrográficas no mundo. Habilidades: explicar o que são redes de drenagem e bacias hidrográficas. Identificar os tipos de rios que temos no planeta. Identificar quais as bacias hidrográficas brasileiras. Boa noite a todos os alunos e boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aqui no segundo momento da nossa aula, do componente de Geografia. E a partir de agora, nós vamos então falar sobre as bacias hidrográficas. Mas antes disso, vamos então fazer a nossa revisão a respeito da aula do professor Jefferson. Vamos lá? Então, gente, na aula 11.1, nós estudamos aí sobre os grandes biomas do mundo, verificando as características das formações vegetais, E aí, o professor Jefferson explicou para vocês a diferença, dos conceitos de ecossistema e bioma, onde nós verificamos que o ecossistema, ele é um conjunto, ele é um grande sistema ali biológico, onde ocorre a interação dos seres vivos e do meio ambiente, Essa interação, ela pode ali se dar através da cadeia alimentar, que vocês estudarão melhor em biologia. Já o conceito de bioma, ele está ligado ao quê? A um conjunto de ecossistemas, onde as características físicas, desse bioma terá várias e várias semelhanças, ok? E aí nós verificamos os principais biomas da superfície terrestre, Nós verificamos ali a tundra, que é um bioma principalmente ali das regiões polares. Verificamos as florestas tropicais, que tem uma incidência ali maior em áreas de temperaturas mais elevadas. Verificamos a taiga, que também é chamada de floresta de coníferas, ou popularmente também conhecida como floresta de pinheiro, Verificamos ainda sobre as florestas temperadas, onde ocorre o quê? A perda ali da folha das árvores, no outono e no inverno. Vimos ainda sobre as pradarias, que é uma vegetação rasteira, onde tem os campos e aonde tem o solo mais fértil, com a presença ali dos humus. Verificamos ainda, as savanas, com uma vegetação arbórea e herbácea, e os desertos, as áreas de deserto ali, de clima semiárido, onde a vegetação ela vai ser xerófila, ou seja, adaptada, então, à escassez de chuvas e também a uma temperatura relativamente mais alta, ok? E aí, o professor Jefferson também mostrou individualmente ali as formações vegetais aqui do nosso país, onde nós verificamos a floresta equatorial, muito presente, então, aqui na região norte do país, Verificamos ali a área da Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, que também é conhecida como floresta ali dos pinhais, a caatinga, tipicamente ali do sertão do Nordeste. Verificamos o cerrado ali no Brasil Central, a Mata dos Cocais, as pradarias, a vegetação rasteira, o Pantanal, que é um complexo, e as vegetações litorâneas, que é a restinga e o mangue, onde já são encontrados principalmente na foz, dos rios, como nós vamos verificar aí no decorrer das nossas aulas. Ok, pessoal? Então, relembrando, os principais assuntos que nós verificamos aí na primeira parte da nossa aula, vamos então ao nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos aí: a água atua de maneira muito importante na dinâmica da Terra. Por exemplo,
na modelação do relevo, nos aspectos climáticos, nas diversas atividades desenvolvidas pelo ser humano, como a produção de alimentos, a navegação, a geração de energia e entre outros, né? E em muitos lugares do mundo há pessoas desprovidas de água para beber, cuidar da higiene ou até mesmo para produzir alimentos, né? E aí, reflitam, na comunidade em que você mora, há problemas com a falta d'água? Na sua opinião, esse é um problema que não vai atingir você e a sua família, né? Então, reflitam, conversem com os colegas de vocês, que no momento da interatividade final eu quero ouvi-los, ok? Então, gente, a partir desse questionamento, né, a partir do desafio do dia, que vocês vão refletir, vão conversar com os colegas de vocês, né, vamos observar aqui essas imagens que estão aparecendo e que faz parte da realidade de muitas comunidades, né, faz parte aí da realidade de todos vocês, né. Então, nós vamos falar hoje, começar a falar, né, sobre a importância da água, né, que utilizamos aí no nosso cotidiano, utilizamos para várias ações, para várias atividades, quase que o dia todo, né? E aí vale lembrar, né, que o nome do planeta é planeta Terra, nome esse que foi muito questionado, né, já que grande parte do nosso planeta é formado por água, só que é água salgada, né? E essa água salgada ali, né, dos oceanos, né, dos mares. E com relação à água potável disponível no mundo, será que essa quantidade disponível, né, é suficiente para o abastecimento da população mundial? Com relação a essa água potável, essa água doce, a gente está falando aí de rios, de igarapés, também estamos falando das águas subterrâneas, né? Então, será que essa quantidade que existe hoje é suficiente? Né? Será que as bacias hidrográficas que nós encontramos, né, no nosso país são suficientes para o abastecimento? Né? Mas, peraí, professora, a senhora falou de bacia hidrográfica, né? Qual é o conceito disso? Então, antes da gente falar das bacias hidrográficas e verificar quais são as principais bacias hidrográficas que a gente encontra no nosso país, a gente precisa entender um outro conceito. Ok? Vamos entender, então, o conceito de rede de drenagem. Então, pessoal, para a gente poder falar de bacia hidrográfica, precisamos, então, falar da rede de drenagem ou rede hidrográfica, né? Então, essa rede de drenagem, ela vai ser o conjunto de rios, né, que são interligados e que drenam, então, as águas da superfície terrestre. Essa rede de drenagem, né, vai ser composta, então, de canais que se conectam entre si. Tá, professora, a senhora está falando que é um conjunto de rios que são interligados. Mas o porquê, né, dessa imagem aí que nós estamos verificando? Justamente porque esse conjunto de rios interligados, né, vão receber aí uma grande parcela de água que começa, então, nas residências. Né? Toda a água, então, que utilizamos nas residências, elas vão precisar escoar, né? Precisa ir para algum lugar. E aí vão ali pelas tubulações, que popularmente nós chamamos, né, de esgoto. Então, essa água vai escoar, né, por ali e vai chegar um momento que se encontra ali ao rio. E dependendo desse rio, né, vai desaguar, então, em um oceano, ok? Então, uma rede de drenagem vai ser toda essa interligação dos rios, né, a forma como estão conectados e também essa questão do recebimento, né, de água aí pela tubulação, ok? E aí entra um outro conceito, né, que é o conceito de bacia hidrográfica, também chamado de bacia de drenagem, ok? A bacia hidrográfica, ela vai corresponder a uma área drenada por um rio principal e os seus afluentes, tá? Nós temos ali a imagem que depois, né, a gente vai verificar melhor
essas partes, nessa composição ali da bacia hidrográfica, tá? Então, essa bacia hidrográfica possui divisores de águas. Esses divisores, eles vão fazer o quê? Delimitar as bacias hidrográficas, né? Para a gente saber a diferença de onde começa e onde termina a outra, tá? Geralmente, esses divisores de água são porções mais altas do relevo. Então, vamos verificar a imagem, tá? Para a gente entender melhor. Então, gente, vimos aí, né, que bacia hidrográfica vai ser uma área drenada por um rio principal mais os seus afluentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, tá? O rio principal, ok? Esse rio principal, ele vai ter a sua nascente, ou seja, o lugar ali onde ele vai se originar, tá? Geralmente, ó, em áreas, né, mais altas, no relevo maior, ok? Esse rio principal, tá? Ele vai ter o leito. O que é o leito desse rio principal? É justamente esse espaço, tá? Ocupado pelas águas do rio. E aí esse rio, ele pode ter também afluentes, tá? Afluente é um rio menor que vai desaguar aí no rio principal. Tá? E esse rio principal vai desaguar aonde? Né? Ele vai desaguar nos oceanos, tá? Os rios desaguam no mar, nos oceanos, e aí a gente chama de foz, né? De desembocadura, ok? Também temos aqui nessa imagem os chamados interflúvios, que são as regiões mais altas, são as regiões mais elevadas, que vão funcionar como divisores entre uma bacia e outra. E aí vai ter o mesmo significado que divisor de água, ok? Então, sobre bacia hidrográfica, né, é uma área drenada, então, por um rio principal, mais os seus afluentes, ok, pessoal? E aí, com relação ao curso do rio, tá? Como que vai ser esse curso do rio? Então, nós vamos verificar que o curso do rio, ele pode ser montante, né? Ou jusante. A montante será considerada ali um alto curso, geralmente ali na nascente. Então, vocês estão observando na imagem à esquerda de vocês, né? Uma imagem para representar a montante, né, numa área mais alta, ali na nascente, ok? Já a jusante, né, vai ser ali um baixo curso, né, a foz do rio, a desembocadura ali, onde ocorre, né, onde o rio ele vai desaguar, né, no oceano. E aí já é a imagem que vocês estão observando à direita de vocês. Ok? Então, o curso do rio ali, ele segue o alto curso e o baixo curso, desde a nascente até a foz do rio, ok? E aí, o regime do rio, né? Isso daqui vocês vivenciam aí em várias comunidades, conseguem compreender melhor até do que muitos aqui, né, nas áreas urbanas, né? Então, o regime do rio, ele vai se dar através da vazante e da cheia, né? Então, a vazante ali na imagem da esquerda de vocês, quando temos ali um nível mais baixo das águas do rio. E a cheia, né, na imagem ali da direita, ocorre através do nível elevado, né, das águas do rio. Então, a população ribeirinha, né, aqui da região norte, precisa se adaptar, né, a esse período, né, de cheia e vazante, justamente para conseguir ali a sua sobrevivência, para conseguir fazer as suas atividades ali típicas do cotidiano, ok? E aí, gente, é tanta água, né? E com relação ao volume de água, como é que se tem essa classificação dos rios, né? Então, eles podem ser perenes ou caudalosos,
podem ser intermitentes ou temporários, e também os rios efêmeros, ok? Os rios perenes, né, são aqueles que nunca secam totalmente. Por mais que haja ali o seu período da vazante, em alguns trechos, esse rio nunca vai secar totalmente. Exemplo disso, né, nós temos aí o rio Amazonas, né? Já os rios intermitentes ou temporários, aqui no Brasil nós temos exemplos, principalmente, né, ali na região nordeste do Brasil. Por exemplo, o rio Piranha-Açu, ele seca na estiagem, né, no período ali da escassez de chuva, ok? E aí, os rios efêmeros, eles só existem quando ocorre, né, as chuvas elevadas, as chuvas fortes, né, quando ocorre a ocorrência dessas chuvas, ok? Mas como que esses rios, eles são alimentados, né? É tanta água, um rio pode ser perene, um rio é intermitente, né, ou efêmero, mas de que forma que a gente chega, então, né, a essa variação do volume da água? Então, nós vamos compreender agora, tá, de que forma ocorre essa alimentação do volume da água do rio. Pode ser, então, de 3 formas, né? Através da forma pluvial, tá? Pluvial, ou seja, através das chuvas. Pode ser ainda através do derretimento, né, das grandes geleiras. E aí a gente chama de nival ou glacial, tá? E pode ser ainda um complexo misto, quando essa variação do volume de água se dá através de forma pluvial, né, ou glacial. A gente pode pegar aí também como exemplo, né, o Rio Amazonas, que ele é alimentado principalmente, né, de forma pluvial, né, pela água das chuvas, mas vale lembrar, né, que na sua nascente ele tem um regime de alimentação do derretimento ali das geleiras da Cordilheira dos Andes, ok, pessoal? Então, esses rios são diferentes, eles têm características diferentes, né? Então, conforme nós vamos verificar aqui na aula de hoje, tá? A gente vai ver os nomes dessas características diferentes que esses rios têm. Então, nós vamos entender agora a diferença entre os rios de planalto e os rios de planície. E vamos começar, então, com os rios de planalto. Então, gente, os rios de planalto são aqueles que apresentam grande quantidade de cachoeiras. A gente diz que são rios encachoeirados. Por quê? Porque tem vários desníveis, tá? Como tem ali grande quantidade de cachoeiras, ele vai ser muito utilizado para a produção de energia elétrica através das hidrelétricas, tá? Então, vocês estão observando ali na imagem, na imagem de cima, né? Temos aí um rio de planalto, porque ele é encachoeirado, tá? Na imagem do meio, nós temos aí o exemplo de uma hidrelétrica, justamente porque o rio de planalto, né, por conta dessas quedas de água, dessas cachoeiras, ele é mais aproveitado para isso. E na última imagem aí de baixo, nós temos uma eclusa, tá? Então, no Rio de Planalto, essas construções de eclusas, em algumas áreas, são comuns. Essas eclusas, elas funcionam como se fossem um elevador, né? Por quê? Porque nos rios de Planalto, esses desníveis da água são diferentes, né? Então, você imagina um barco, né, um navio que esteja passando ali numa área mais elevada. Como que ele vai fazer para descer, né? Já que tem várias quedas d'água. Então, são construídas as eclusas, né? Quando esse barco, quando esse navio precisa passar, né? As comportas, então, elas são abertas, a água escoa, e aí o barco ou o navio consegue passar, tá? Então, não é impossível de ter navegação nos rios de Planalto. É possível,
com a construção dessas eclusas, mas a sua principal funcionalidade é ainda com relação à obtenção de energia, ok? E aí, gente, já os rios de planície, tá? Já serão rios utilizados para a navegação. Por quê? Porque esse desnível ele é menor, tá? Não vai apresentar em grandes trechos as cachoeiras. E é comum que nos rios de planície ocorra o surgimento, né, de lagos, por exemplo, né? Então, vocês estão observando aí duas imagens de rios de planície, onde nós não temos ali, né, trechos encachoeirados. Então, por isso, mais utilizado para a navegação, ok? E aí, chega o momento, né, que esse rio precisa desaguar. E aí é o momento que a gente vai verificar os tipos de foz, né, que nós temos nos rios. Então, nós vamos ver aí dois tipos de foz, né? A foz endorreica, tá? Que é aquela que ocorre no interior do continente, tá? Ocorrendo, então, no interior do continente, nós vamos ter aqui na imagem, tá? O Rio Feio com o Rio Paraná, exemplo de uma foz endorreica, porque um rio está desaguando no outro, ok? Endo já dá a ideia de dentro, interior, tá? Exo, fora. Então, na foz do tipo exorreica, esse rio se dirige para o oceano. No caso do Brasil, esse oceano, né, será o Oceano Atlântico, ok? Então, nós temos aqui, tá, o percurso do rio e aqui a foz exorreica, porque aqui nós já temos o oceano. Ok, pessoal? E aí, essa foz dos rios, elas podem ser de várias maneiras, tá? Não é um único modelo que nós vamos ter. Nós vamos ter aí, então, tipos de foz dos rios, que nós vamos verificar agora, tá? Onde nós temos aí a foz em estuário, tá? Quando o rio desemboca no mar em forma de um único canal, tá? Vocês estão vendo aqui um único canal. É a foz em estuário. Mas existe também a foz em delta, que é como se fosse uma ligação cheia de veias, né, com o mar. E aí pode surgir várias e várias ilhas, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, várias saídas, como se fossem várias veias. Essa é a foz em delta. E podemos ter ainda a foz mista, quando tem uma predominância aí, tanto da foz em estuário, quanto da foz em delta, tá? Então, nós temos aqui, ó, a foz mista, ok? Então, essas são as características de foz dos rios, ok? Então, gente, a gente vai verificar agora um vídeo, tá? Para a gente entender os tipos de canais fluviais. Então, vocês vão assistir e aí eu volto com vocês para comentar. Tipos de canais fluviais. Canal retilíneo. Comum onde se tem desníveis acentuados e escoam com maior velocidade. Não apresentam grandes desvios, sendo resistente à erosão fluvial. Canal meandrante. Comum em terrenos planos com pouca declividade e escoam com pouca velocidade. Apresenta curvas sinuosas com grande deposição de sedimentos e bancos de areia. Canal anastomosado. Regiões planas, úmidas e alagadas, e não transporta sedimentos mais grossos e pesados. Se acumulam no leito e formam ilhas assimétricas e barras arenosas. Canal entrelaçado. Comum em áreas mais secas e em terrenos com maior declividade. As margens são facilmente erodidas e os rios transportam sedimentos que obstruem a corrente e se ramificam. Certo, então vocês viram aí os tipos, né, de canal, e aí reflitam sobre a comunidade de vocês. Qual é o tipo de canal, né, que a comunidade ali apresenta? É o canal retilíneo?
É o canal meandrante, né? O entrelaçado, é o anastomosado? Então, reflitam, certo? Então, pessoal, nós vamos falar novamente sobre a questão da importância da água, né? Principalmente no nosso país, que é um país bem servido de água, né? Quando se fala em Brasil, associamos ali a questão das bacias hidrográficas, ok? Então, vamos verificar a questão da água doce no Brasil. Então, o Brasil é um país privilegiado quando o assunto é água, tem aí 14% das reservas mundiais de água doce e temos também em nosso território 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o território nacional, né? Então, nós vamos verificar aqui no mapa, tá? A bacia amazônica, temos a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná, do Paraguai, do Uruguai, que, na verdade, a bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai vão formar a bacia Platina, né, ou bacia do Rio Prata. Temos ainda no Brasil a bacia do Parnaíba, do Rio Parnaíba, e a bacia do São Francisco. E essas outras, professoras, ali, nós falamos que são bacias secundárias, né? Mas temos aí a bacia do Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. Por que tudo ali é Atlântico? Porque justamente daqui para cá nós vamos ter o oceano, ok? Então, no Brasil, teremos 12 bacias hidrográficas principais. E aí nós vamos verificar, né, cada uma a partir de agora, tá? Começando então com a bacia amazônica, que tanto faz parte da nossa realidade, não é mesmo? Então nós temos aí a bacia amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Responsável por drenar a água de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. E aí vale lembrar que a bacia amazônica não tem só, né, essa extensão aqui no Brasil, mas aí a gente encontra também, né, em outros países, Equador, Venezuela, né, Colômbia e entre outros. Só que no Brasil vai compreender uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados, tá? A bacia amazônica, ela tem grande potencial para a produção de energia hidrelétrica, além de possuir características ideais para o transporte fluvial, né? Então, quando se fala ali em transporte fluvial, nós associamos a nossa realidade aqui na região norte, principalmente no estado do Amazonas, né? Que tanto utilizamos ali os rios para, né, as navegações entre um município ou outro, certo? Outra bacia hidrográfica muito importante que temos no Brasil é a bacia do Tocantins-Araguaia, tá? No caso, lá na bacia amazônica que eu estava falando há pouco, esqueci de comentar com vocês que o principal rio da bacia amazônica será o Rio Amazonas, né? Já na bacia do Tocantins-Araguaia, os principais rios, no caso aí são dois, Rio Tocantins e Rio Araguaia, tá? Essa bacia, ela é exclusivamente brasileira, tá? Diferentemente da bacia amazônica, que tem ali extensão por outros países, ok? Então, 967.059 quilômetros quadrados é a extensão da bacia do Tocantins-Araguaia, tá? Seu potencial energético é muito grande. E aí nós temos o destaque, né, para a usina hidrelétrica de Tucuruí, lá no estado do Pará, certo? A bacia do Tocantins-Araguaia, nós temos aí essa localização no Tocantins, no Pará, né, ali no Maranhão. Encontramos ali o Bico do Papagaio, tá, no afluente do Rio Araguaia. E encontramos ainda na bacia do Tocantins-Araguaia a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, né, uma área ali protegida por lei, porque tem um parque nacional e tem um parque indígena,
né? Então, a questão do turismo ali é maior fiscalizado, ok? Gente, outra bacia muito importante que teremos no Brasil é a bacia do Rio Prata, ou chamada também de bacia Platina. É a segunda maior bacia do mundo, só vai perder para quem? Para a bacia Amazônica. A bacia Platina, ela é formada por 3 rios principais, o Rio Paraná, né? O Rio Paraguai, tá? E outro rio que nós vamos ver mais à frente. O Rio Paraná apresenta, então, ali, está presente no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Suas características são de rios de planalto, ou seja, rios que apresentam ali cachoeiras, né, que são encachoeirados, e que será utilizado para a construção de hidrelétricas. Já a bacia Platina, no trecho ali do Rio Paraguai, já vai ser tipicamente de planície, ou seja, vai apresentar grandes áreas para navegação. No Brasil está muito presente no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. O terceiro rio da bacia Platina vai ser o Rio Uruguai, tá? Presente ali no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Suas características serão mais, né, para a construção de usinas hidrelétricas, tá? Então, aí a bacia Platina, né, nós vamos ter aí o Rio Paraná, Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Gente, outra bacia muito importante, outra bacia hidrográfica muito importante, vai ser a bacia do Rio São Francisco, popularmente chamada de Velho Chico. Por quê? Porque esse rio, ele é utilizado ali, né, na região Nordeste, tanto para abastecimento de água, quanto para navegação, em alguns trechos, podendo ter um potencial hidrelétrico, tá? E aí esse rio, essa bacia, vai interligar tanto a região Nordeste, né, quanto a região Sudeste. Onde nasce, né? Onde é a nascente do Rio São Francisco? É na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. E aí ele vai subindo, vai passando pelo sertão do Nordeste, e aí vai ter a sua foz, ou seja, vai desaguar ali no oceano, principalmente através dos estados, né, de Sergipe e Alagoas, tá? O principal rio dessa bacia, Rio São Francisco. Outra bacia muito importante aqui no Brasil é a bacia no Parnaíba, que também é no Nordeste, tá? Essa bacia está presente nos estados do Piauí, do Maranhão e numa porçãozinha ali a oeste do Ceará, tá? Essa bacia está justamente localizada em uma área de clima semiárido e seus afluentes temos rios temporários e também rios perenes, né? Lembrando que são aqueles rios que nunca secam totalmente. O principal rio dessa bacia, né, como o nome já diz, Rio Parnaíba. Gente, essas são as principais bacias hidrográficas que nós encontramos no Brasil. Mas também vamos ter as outras bacias secundárias, tá? Que são as bacias atlânticas e costeiras. E aí temos Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul. E aí, por que esse nome, né? Porque justamente os rios que compõem ali essas bacias secundárias vão, então, ter a sua foz, né, sua desembocadura no Oceano Atlântico. E daí o nome, né, as bacias do Atlântico, ok? Então é isso, né, professora? Finalizamos as nossas aulas de hoje de Geografia. Amanhã temos a avaliação. Boa noite aí, professores presenciais. Boa noite a todos os alunos. Quero agradecer a professora Bárbara por ter ficado hoje com a gente. Boa noite, professora. Boa noite. Eu que agradeço, né, por poder participar aqui junto com vocês. Boa noite, alunos e professores. E tchau. Tchau.